Olá, bem-vindo ao Bora Aprender Matemática. Eu sou a professora Gabriela Silva e estamos no Bora Aprender Matemática pelo YouTube. Hoje trago a resolução, a correção de um exercício, a nível de sexto e sétimo ano, do conceito de ângulos. Então, vamos lá, a resolução. São apenas 5 questões. Vamos lá entender o que é esse questionário, o que essas questões trazem. Vamos lá, a primeira questão diz o seguinte: atividade, de matemática, o ângulo reto, também conhecido como ângulo de 1/4 de volta, mede. O que a gente precisa relembrar aqui, no vídeo anterior eu postei para vocês. A gente tem aqui uma volta. Quando eu digo que é 1/4 de volta, eu estou dividindo aqui em 4 partes, tá? Então, seria essa parte aqui. Deixa eu colocar de outra cor. Essa parte aqui. Esse ângulo aqui é o que a gente chama de ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Esse aqui é o que a gente chama de ângulo reto. Ou 90 graus. Vamos aqui para a segunda questão. Desenhe os ângulos pedidos em cada item. Então, aqui o ângulo reto é o ângulo lá de cima, que a gente colocou lá. Então, eu tenho aqui. Esse aqui é o ângulo reto. Deixa eu só fazer aqui melhor. Eu acho que fica melhor para a gente visualizar. Com a tela mais fininha aqui. Aqui a gente tem o ângulo reto. Aqui o ângulo agudo é um ângulo que é menor que 90 graus, tá? Então aqui eu tenho A, O, B. Esse ângulo tem que ser menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Então aqui eu tenho A, O, B. Então, a gente desenhou aqui o ângulo agudo, o ângulo reto. Na verdade, o ângulo reto de 90 graus, o ângulo agudo, que é menor que 90 graus, e o ângulo obtuso, que é maior que 90 graus, certo? Deixa eu só apagar aqui, que fica melhor para a gente visualizar. Então, aqui a gente vai ter aqui esse ângulo, que a gente chama de ângulo reto. Vamos seguindo aqui, na sequência, a questão 3, A questão 3, ele pergunta aqui para a gente, em cada situação, desenhe o que se pede. O espaço aqui ficou curto, mas eu acredito que dê para a gente desenhar. Deixa eu pegar aqui, retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que não se encontram. Então, elas não vão se tocar no plano. Tá aqui 2 retas paralelas. Retas concorrentes. São retas que se cruzam, que se encontram em algum ponto, certo? E retas perpendiculares são retas que formam ângulo de 90 graus entre si. Porque o ângulo que mede menos de 90 graus e mais de 0 graus é chamado de ângulo agudo, certo? É o ângulo que está. Vou dizer que é o ângulo alfa, ele é maior que 0 graus, certo?
mas ele é menor que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, alfa, ele é chamado de ângulo agudo. Um outro ângulo, uma outra questão, questão 5, já estamos na questão 5, gente, dessa correção. Bem rapidinha, né? Depois a gente faz uma explanação geral de explicação. Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanecem sempre na mesma distância uma da outra. Então, o que é que significa? Eu vou ter aqui uma reta, e aqui eu vou ter outra reta. Essas retas aqui, elas são ditas paralelas. Retas que não se cruzam no plano, elas são chamadas de reta paralela. Então, tá aqui a resolução dessas questões, certo? Tivemos aqui 5 questões. A primeira questão, perguntando quanto é que mede o ângulo reto, 90 graus, a gente viu no vídeo anterior. Pedindo para desenhar o ângulo, então aí vocês passam para o caderno essa solução, certo? A terceira questão e a quinta é referente à reta, que são retas paralelas. Uma reta ou retas são paralelas no plano quando elas não se encontram, elas não se tocam no plano. Retas concorrentes são retas que se encontram em um único ponto. Retas perpendiculares, elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, certo? E o ângulo que mede menos de 90 graus e mais de 0 graus é chamado de agudo, tá? Como é que eu desenharia, por exemplo, o ângulo raso? O ângulo raso, eu vou desenhar ele aqui, ó. Tá aqui o ângulo raso. Ele mede 180 graus, ó. É essa representação aqui, que é meia volta, né? Ele mede 180 graus, tá? Esse é o ângulo raso. O ângulo reto a gente já falou e o ângulo obtuso está aqui. Então, o único ângulo que a gente não teria falado seria esse ângulo aqui, o ângulo raso, tá? Nesse exercício. Então, o ângulo raso mede 180 graus. Ok, gente? Bons estudos e até a próxima aula.